Leonard Holt era um trabalhador de uma fábrica de papel na Pensilvânia e trabalhava nessa fábrica há mais de 20 anos. E quando você não encontrava o Leonard Holt trabalhando no laboratório da fábrica de papel, era possível encontrá-lo trabalhando como voluntário do Corpo de Bombeiros, ou era possível encontrá-lo levando os filhos para passear, ou quando você não encontrava nesses lugares, era possível encontrar trabalhando como voluntário no grupo de escoteiros. Sabe, esse Leonard Holt, ele era o cara. Ele era o tipo de vizinho que eu e você queríamos ter. Ele não apenas era respeitado, mas era um bom marido. Ele era um frequentador de igreja. Era uma pessoa que toda a comunidade admirava. Até o dia em que ele entrou na empresa onde trabalhava, tirou 2 revólveres do seu casaco e disparou mais de 30 tiros em direção aos seus colegas, fazendo muitos feridos e matando muitos. Então as pessoas começaram a perguntar se nós não podemos confiar num homem desse. Em quem nós podemos confiar hoje em dia? Então os policiais começaram a investigar com a ajuda dos moradores e eles queriam saber qual era a peça que estava faltando nesse quebra-cabeça. Eles estavam se perguntando qual foi o demônio que possuiu Leonard Holt a ponto dele entrar na própria empresa e matar os colegas assim friamente. Então, com a investigação, eles conseguiram achar a peça do quebra-cabeça que estava faltando. A peça do quebra-cabeça era o seguinte: com mais de 20 anos na empresa, trabalhando na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, era muito comum ao Leonard Holt ver aqueles novos empregados entrar na empresa e receber a promoção com muito mais, em pouco menos de um ano, aqueles que entravam na empresa recebiam uma promoção e ele nunca recebeu uma promoção, e isso foi gerando dentro dele um ressentimento, e ninguém prestou atenção no ressentimento dele. O fato era que agora muitos daqueles que haviam sido promovidos estavam enterrados. E alguns até chegavam a falar com a polícia: olha, quando eu pedia carona para o Leonard Holt, eu notava que ele dirigia de uma maneira muito assustadora. E foi isso que aconteceu. Foi esse o demônio que possuiu o Leonard Holt. Foi o demônio do ressentimento. Não literalmente falando do demônio. Mas a revista Times publicou então uma matéria e colocou a foto do Leonard Holt na capa e escreveu a seguinte legenda: Leonard Holt, respeitável, responsável e ressentido. Foi por causa do ressentimento que ele fez isso. Você, quando lida com ressentimento, você tem 2 opções. Ou você se agarra naquelas situações que passaram, naquelas palavras que te falaram, naquelas coisas injustas e se torna uma pessoa triste, deprimida, amargurada, ressentida. Ou você decide olhar para Deus e dizer o seguinte: Deus, eu sei que aquilo que eles me falaram foi horrível, eu sei que aquilo que eu passei foi injusto, mas eu vou entregar nas suas mãos e eu sei que o Senhor pode me compensar de alguma maneira. Você tem uma decisão. Eu lembro de um conto que eu li sobre uma mulher muito rica que estava prestes a se casar, e ela decorou toda a mansão, todos os convidados estavam esperando, ela estava vestida de noiva, a comida já estava na mesa, e o noivo manda uma carta naquele momento, dizendo assim: olha, eu não vou mais me casar com você, estou abandonando você. Diz o conto que essa mulher mandou todos os convidados embora, ela se fechou dentro daquela mansão, fechou as janelas, as portas, e diz o conto que os ratos e as aranhas levavam então as comidas, e era possível escutar por detrás da parede os ratos roendo aquela parede da mansão. E ela dizia assim: existe algo que está me corroendo ou me roendo por dentro, e isso tem os dentes muito mais afiados do que os dos ratos. Isso chama-se ressentimento. Os ressentidos são aqueles que se fecham nos seus mundos, nas suas casas, nos seus compartimentos, impedindo assim que a luz da glória de Deus e da palavra de Deus ilumine onde eles estão. Os ressentidos se fecham. Um homem foi até o médico e disse assim: doutor, como é que está a minha situação? O doutor disse para ele: você vai morrer. Você foi mordido por esse cão, o cão estava com raiva e não tem vacina, era na época que não tinha vacina, e o doutor falou assim: olha, eu tenho uma dica para você, pegue um papel e faça um testamento, porque você não tem muito tempo de vida. O doutor saiu do escritório, voltou, encontrou lá o rapaz escrevendo, e o doutor disse: que bom que você seguiu o meu conselho, você está escrevendo seu testamento, não é? Aí o rapaz disse: não, doutor,
Isso aqui é uma lista de pessoas que eu quero morder antes de morrer. Os ressentidos são pessoas que, depois de serem mordidas, canalizam todas as suas energias para morder aqueles também. E o ressentimento, então, ele é uma coisa tão prejudicial, porque você, quando está ressentido, você está achando que isso vai prejudicar. Esse ressentimento é como se você tomasse um veneno achando que o outro vai morrer, mas o ressentimento ele vai contaminar você e vai matando você aos poucos. Então você tem essas opções: ou você se agarra no seu ressentimento, se tranca no seu mundo, se isola, se torna uma pessoa triste, ou você entrega para Deus. Agora vamos olhar para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala sobre ressentimento. Uma vez que a palavra, presta atenção aqui, a palavra ressentimento não está na Bíblia, mas a ideia é antiga. E vamos olhar algumas lições hoje. Primeira lição, repete comigo aqui, uma análise do ressentimento. Mais uma vez. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Vamos fazer uma análise do ressentimento então. Diz assim: o amor, lá no 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Na sua tradução, provavelmente vai estar assim: o amor não guarda rancor. Essa palavra guardar rancor, tem uma ideia de, essa palavra foi emprestada da contabilidade. Paulo está dizendo o seguinte, que a pessoa que ama, ela não mantém um registro das ofensas. Essa palavra de guardar, então Paulo pegou da contabilidade. Os contadores do passado tinham livros onde eles registravam tudo aquilo peculiar ao lugar que eles trabalhavam. Então quando Paulo diz que o amor não guarda rancor, Paulo está dizendo que o amor não calcula as ofensas. Sabe, existem pessoas que têm um caderninho negro onde elas anotam todas as suas ofensas, onde elas mantêm um registro de tudo aquilo que aconteceu no passado. E quando você chega nela e fala, me perdoe, tudo bem, eu posso perdoar, mas aquilo que você fez lá, não esqueci não, está guardado. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu tenho um caderninho negro e eu estou anotando tudo que essa pessoa está fazendo. Você está na minha lista negra, viu? Já ouviram pessoas falar assim? Você está na minha lista, rapaz. Por quê? Porque essas pessoas mantêm um registro. Agora, quando você olha para 1 Coríntios capítulo 13, você não vai achar aqui uma definição de amor. Já pensaram nisso? O que é o amor? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13. Não, 1 Coríntios capítulo 13 não está definindo o que é o amor. Porque ele diz, o amor é paciente. Se ele tivesse definido o amor, ele teria dito, o amor é paciência. Paulo aqui não está dizendo o que o amor é, ele está dizendo o que o amor faz. E quando Paulo escreveu essa carta, ele não escreveu para pessoas que estavam, para um casal de namorados que estava com um problema. Paulo, eu estou com um problema com minha namorada, o que eu faço? O amor é paciente, o amor é bondoso. Não. Paulo escreveu essa carta para uma igreja onde havia muita briga. E muitos ficavam ressentidos por causa dessas brigas. Então Paulo está dizendo, olha, se você ama o seu irmão, você não vai guardar rancor. Se você ama o seu irmão, você não vai manter um registro das ofensas. Porque o amor, você pega o livro e você rasga o livro. E você decide fazer o que Deus fez. Havia um registro dos seus pecados no céu, mas quando Jesus morre, o que ele faz? Ele pega o livro onde todos os seus pecados estavam registrados e ele decide, por causa da graça, da misericórdia, do sacrifício de Jesus, ele decide rasgar esse livro, esse registro das suas ofensas. Primeiramente então, uma análise do ressentimento. Ressentimento tem a ver com você manter um registro de tudo aquilo que as pessoas fazem de ruim com você. Segundo exemplo, nós temos também, repete comigo, um exemplo de ressentimento. Vamos lá para 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 2. Hoje nós vamos dar uma olhada em alguns versículos. 1 Reis, capítulo 2, versículos 5 e 6. Eu vou mostrar um lado para vocês de Davi que você não vai gostar. Nós chamamos Davi de o homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz, mas esse lado, esse aspecto aqui na vida de Davi a gente não vai gostar muito. Nós vemos aqui um Davi velho, com um velho ressentimento, um Davi que manteve e guardou o registro de uma ofensa que havia vivenciado no passado. Olha o que diz no versículo 5. Também, todos acharam? Também tu sabes o que me fez Joabe, ele falando aqui para Salomão, filho de Zerua. Você sabe o que Joabe me fez, como ele me prejudicou, é isso que ele está dizendo.
E o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Olha o que ele diz agora: faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Nós vemos Davi já velho, com um velho ressentimento. Existem pessoas que você chega, vai conversar com uma pessoa de idade, e ela começa a falar do passado, e tem muitas pessoas que eu não sei como elas conseguem viver com aquele ressentimento, como se fosse um animalzinho de estimação, e elas envelhecem, e elas dizem assim: olha, meu filho fez isso no passado, eu nunca mais falei com ele, eu não vou perdoar, eu sou assim mesmo, eu sou duro mesmo. E nós vemos um exemplo de ressentimento. Davi, mesmo quando estava pronto, quase para a partida, nas instruções, ele ainda se lembra, ele ainda manteve no registro dele, naquele caderninho negro dele, uma ofensa que Joabe cometeu contra ele. Primeira lição, então, o que nós vemos sobre ressentimento? Uma análise do ressentimento. Segundo, nós vemos um exemplo de ressentimento, Davi velho com velho ressentimento. Em terceiro lugar, nós vemos a consequência do ressentimento. Vamos lá para Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. O autor está dizendo aqui que o problema do ressentimento, da amargura, tem que ser tratado na raiz, e você tem que tomar cuidado, que nenhuma raiz de amargura brote e faça com que você se separe da graça de Deus, do seu relacionamento com Deus. Eu lembro de uma tribo de índios que estavam morrendo, todos estavam morrendo naquela tribo, e os estudiosos foram lá ver o que estava causando a morte daqueles habitantes ali. Então eles começaram a investigar e perceberam que o problema estava na água, a água estava contaminada. Os mergulhadores subiram então até a fonte, até o rio, de onde vinha aquela água, e não sei como perceberam, mas no fundo daquele rio havia um porco morto lá dentro do rio, preso nos galhos. Os mergulhadores então mergulharam, foram até lá, tiraram aquele porco, e depois de um tempo a água já estava fluindo pura. Veja bem, na sua vida é a mesma coisa. Talvez haja alguma coisa que está lá no fundo, lá no seu coração, preso, um ressentimento, e você se apega àquilo. E por causa desse ressentimento, você contamina não apenas a você mesmo, você também contamina o outro. Como eu disse, ressentimento é você achar que vai tomar veneno e que o outro vai morrer, mas o ressentimento, ele contamina você, ele prejudica você. Sabe, eu lembro também de uma mulher que acordou durante a madrugada, e ela teve um sonho e começou a citar nomes de rapazes. E ela foi citando, fulano eu te perdoo, ciclano eu te perdoo, fulano eu te perdoo. E o marido acordou e disse: o que foi, meu amor? E ela contou o segredo que ela tinha, um ressentimento que ela tinha no coração. É que quando ela estava frequentando a escola, no colegial, ela havia sido violentada por 7 ou 8 rapazes. E aquilo ali atrapalhou tanto a vida dela, e ela não conseguia se relacionar direito com as pessoas. Mas naquela noite ela resolveu acordar e perdoar todos aqueles meninos. E de repente, depois que ela fez aquilo, a vida dela mudou e ela começou a se relacionar com as pessoas, como se ela sentisse a graça de Deus fluindo na vida dela. O ressentimento tem que ser tratado na raiz. Você tem que ir até a raiz, você tem que sondar o seu coração e ver se você guarda algum ressentimento. Uma vez eu fui traduzir para uns americanos, e a mulher chegou e falou: olha, eu quero sua oração. E o americano diz: qual que é o seu problema? Eu falei: eu tenho uma doença, uma dor de cabeça, nunca fui curada, e eu creio que Deus pode me curar hoje. A primeira pergunta que esse americano fez: existe alguma pessoa na sua vida que você não perdoou? Existe algum ressentimento no seu coração? Ela disse: por que você está me perguntando isso? Ele disse: porque senão a graça de Deus não vai fluir na sua vida, e Deus não vai curar você, se você estiver guardando algum ressentimento. Claro que Deus pode curar ou não, mas quando você guarda um ressentimento, quando você não perdoa alguém, isso pode ser um bloqueio para que Deus faça algo na sua vida. E ele diz: primeira coisa que você vai ter que fazer é perdoar essa pessoa. Você tem que lidar com isso. Uma vez um homem estava com a mão atrofiando,
e o pastor estava pregando sobre ressentimento. E esse homem que estava ouvindo era um pastor também. E ele sempre tentava o tratamento e nunca dava certo. E um dia o pastor falou sobre ressentimento. Ele foi para casa, sondou o coração dele. Ele viu que tinha coisas lá no coração dele. Coisas que estavam dentro do coração dele, presas, contaminando a vida dele. E ele foi para casa, pediu perdão para Deus. Deus, realmente tem ressentimento no meu coração. Peço perdão. Depois de alguns meses ele voltou à igreja. A mão dele estava como a mão de um bebê. E ele chegou no pastor e falou: pastor, eu sempre tentei tratamentos, eu sempre tentei a cura, não consegui. Mas depois que o senhor pregou aquela mensagem sobre ressentimento, eu fui para casa, sondei meu coração, e eu percebi que havia muitas coisas no meu coração que precisavam ser tratadas. Talvez seu pai disse alguma coisa para você, e você se agarra nisso e fica ressentido. Seu pai é a pessoa referencial, é a pessoa que você olha e fala: puxa, esse homem é o referencial na minha casa. Talvez ele fale uma palavra e você fica triste pensando nisso. Talvez a pessoa que você vive, seu marido, a sua esposa, te fala uma palavra. Talvez o seu chefe disse alguma coisa para você e agora você se agarra nisso e se sente deprimido, triste. E esse ressentimento contamina a sua vida. Você não consegue mais ter um relacionamento correto com as pessoas, porque você fica focado nesse ressentimento. Então vamos lá repetir as nossas lições. Primeiramente, uma análise do ressentimento. Ressentimento tem a ver com você manter um registro daquilo que te fizeram. Segundo, um exemplo de ressentimento. Nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era crente, dedicado a Deus, mas tinha algo no coração dele que nós não gostamos. Davi velho, com um velho ressentimento. Outra coisa que nós vemos é o quê? A consequência do ressentimento. O autor de Hebreus diz: cuidado para que o ressentimento não contamine você e você se separa da graça de Deus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer fazer muitas coisas na sua vida, mas por causa do ressentimento que você segura, se apega, você acaba se separando da graça de Deus. Tudo bem, você ouviu essas lições e fala: ah, Edom, tudo bem, agora o que eu faço com tudo isso? O que fazer então? Primeira lição, diga assim comigo: fale. Vamos lá para Mateus 5:23. Você fala assim: tudo bem, Edom, essas lições eu já aprendi, eu entendi as lições, mas o que eu tenho que fazer agora? A primeira coisa que você tem que fazer, como diz Mateus 5:23, diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você está lá cultuando a Deus, você pega o seu envelopinho, você vai cantar, vai fazer alguma coisa, vai apresentar uma oferta a Deus, e você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então voltando faz a tua oferta. O que Jesus está dizendo aqui? Um relacionamento correto com as pessoas é um pré-requisito para você cultuar a Deus. O que Jesus está dizendo? Ó, deixa a sua oferta lá no altar esperando. Deus não está tão preocupado com o seu culto assim. Deus está muito mais preocupado com o seu relacionamento com as pessoas, porque um relacionamento correto com as pessoas é um pré-requisito para você adorar. E Jesus está dizendo aqui: vá e reconcilie com as pessoas que você tem alguma coisa contra, ou se elas têm alguma coisa contra você. Para você reconciliar com alguém, o que você precisa fazer? Você precisa conversar com a pessoa. Sabe, muitas pessoas, elas dizem o que quando são magoadas? Vou esquecer, vou enterrar, deixa para lá. Não é assim? Não é assim que as pessoas fazem? Eu não vou falar nisso. Já desgastamos muito, eu vou deixar isso como está. Lembro de uma companhia americana que recebeu a autorização do governo americano para enterrar alguns produtos tóxicos. E eles enterraram aqueles produtos e depois de um tempo aqueles produtos começaram a vazar e contaminou toda a região. E as pessoas começaram a ficar doentes por causa daqueles produtos. É o que vai acontecer se você enterrar esse ressentimento. Se você enterrar essa questão mal resolvida na sua vida. Vai vazar, vai contaminar você, seus relacionamentos, você vai viver uma pessoa triste, deprimida. Então a primeira coisa, o que você tem que fazer para lidar com o ressentimento? Fala. Lembra que nesse texto aqui, não é a pessoa que te ofendeu que tem que chegar em você. É você que tem que chegar na pessoa que te ofendeu. E conversar com ela. Você só vai viver livre do ressentimento quando você tiver essa coragem de falar. Para com essa tolice de, vamos esquecer não, vamos enterrar essa questão. Vamos colocar uma pedra nisso. Não, você tem que falar, tem que resolver os problemas. Amém? Segunda lição, perdoe. Fala comigo, perdoe. Abra sua Bíblia lá em Marcos 11:25. Marcos 11:25. Diz assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Jesus está falando sobre oração, e no meio dessa questão da oração, ele fala do perdão. Se você estiver orando, ou quando você estiver orando, tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Agora, o que é perdoar? Alguém já ouviu uma definição de perdão? A gente vive aprendendo, né, na igreja, tem que perdoar, mas ninguém nunca sabe o que é isso. A melhor definição que eu ouvi de perdão foi de um pastor há uns 6 anos atrás. Ele disse o seguinte: perdoar é você desistir de todo o seu desejo de vingança e então desejar o melhor para aquela pessoa que te ofendeu. Pegaram isso aqui? Perdoar é você desistir de todo o seu desejo de vingança e então desejar o melhor para aquela pessoa. Isso é perdoar. Terceiro passo, o que nós fazemos então? Você tem que falar, você tem que perdoar, você tem que esquecer. Abra sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Versículos 13 a 14. Gente, olha como que Paulo era fantástico. Olha como é que Paulo lidava com as situações. Irmãos, presta atenção. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo, você passou por muitas dificuldades, muitas ofensas, não é? Sim, eu passei. E Paulo, me fala qual que é o segredo. Como é que você lida com essas questões, essas ofensas? O que você faz? Uma coisa eu faço, Edom. Avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico. O Pedrinho e o Joãozinho estavam jogando bola e o Pedrinho brigou com o Joãozinho. Ele entrou na casa nervoso e falou: nunca mais vou jogar com esse idiota. Aí no outro dia ele pega a bola e vai lá todo sorridente. Onde você vai? Eu vou brincar com meu amigo. Ah, mas você não falou que nunca mais ia brincar com esse idiota? Que ele era a pior pessoa do mundo? Só que eu e ele somos bons esquecedores, né? Se você quer manter um relacionamento correto com as pessoas, você precisa aprender a fazer o que Paulo fez e o que o Pedrinho fez. Você precisa aprender a ser um bom esquecedor. Eu tive um desentendimento com o pastor uma vez. Eu falei uma coisa para uma pessoa e a outra pessoa falou outra coisa para o pastor. E o A falou para o B e o B falou para o C e aquela coisa errada. E o pastor me liga num discipulado. Você viu tanto que ele estava nervoso. Me ligou no discipulado, interrompeu meu discipulado para falar: por que você falou isso? Que não sei o quê. Eu falei: pastor, eu não falei isso. E aí eu comecei a pensar como que a coisa foi, né? Tomou uma proporção terrível. E eu tentando convencer ele chateado, ele falou uma coisa interessante. Ele viu que eu estava certo, depois que eu expliquei, ele falou assim: tudo bem, vamos esquecer isso. Isso foi libertador para o nosso relacionamento. Eu sou amigo dele até hoje. Existem momentos que nós precisamos fazer como Paulo faz e como esse Pedrinho fez. Nós precisamos aprender a esquecer. Em último lugar, livre-se. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 31 a 32, diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Gritaria aqui não tem nada a ver com os pentecostais, tá? Gritaria tem a ver com quando você briga com alguém, você grita com essa pessoa. Um crente não deve ser assim. Você pode discutir com as pessoas, discordar com as pessoas, mas não gritar com as pessoas. Blasfêmias, fala mal da pessoa, bem assim como toda malícia. Veja bem, esse texto não está dizendo, ele diz, longe de vós toda amargura, todo azedume, todo ressentimento. Esse texto não está dizendo que você tem que orar para Deus tirar o ressentimento de você. Concorda? Esse texto não está dizendo que você tem que fazer uma campanha de Daniel para Deus tirar o ressentimento do seu coração. O que o texto está dizendo? Longe de vós, é você que tem que fazer isso. Paulo está dizendo, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você é salvo, você é novo convertido, você é um convertido. Então você tem que tirar, você tem que livrar-se do ressentimento. É uma escolha sua. Para encerrar, eu quero encerrar com uma história. Um homem estava no campo nazista, viu a mãe ser estuprada, viu o pai ser torturado e morto. Só ele e a irmã conseguiram sobreviver. Então, depois de um tempo, ele escreveu um livro e começou a contar os horrores que ele viveu no campo nazista. E ele disse o seguinte: eles nos tiraram tudo, nosso dinheiro, nossos bens, a nossa dignidade, nos torturaram, foi terrível. Eles nos tiraram tudo, mas uma coisa que eles não nos tiraram foi a capacidade de escolher como é que nós vamos nos sentir. E ele dizia o seguinte: eles não podem me tirar isso.
Você precisa ter uma certa maturidade espiritual e emocional para não deixar que a pessoa roube de você a sua alegria. Um homem acordava todo dia, dava bom dia para o jornaleiro, e o outro amigo disse: como é que você fala bom dia para esse cara carrancudo que te trata mal todo dia? Ele falou: amigo, eu dou bom dia para esse cara porque eu não vou deixar ele estragar meu dia, me fazendo ficar com raiva dele e ressentido. Você tem que ter então essa maturidade e se livrar do ressentimento. Não deixe que as pessoas estraguem o seu dia. Paulo está dizendo: ó, longe de você toda amargura. Fora com a amargura, fora com o ressentimento. É uma decisão que você faz. Tudo bem, as pessoas podem ter te prejudicado, as pessoas podem ter falado mal de você, inventado coisas horríveis a seu respeito, e você se sente ressentido. Mas você precisa fazer uma decisão de não deixar a pessoa controlar os seus sentimentos. O que você faz? Eu vou fazer o que a Bíblia diz. Eu vou lançar o ressentimento para longe de mim. Amém? Ressentimento, então, tem a ver com você ficar ressentindo. Se você dividir a palavra ressentimento, você vai ter ressentir. É você sentir constantemente uma coisa que te fizeram no passado. Alguém disse que o ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Eu estou pedindo para você hoje dar um fim no ressentimento. Eu estou pedindo para você hoje parar de focar nessas coisas que te aconteceram no passado. Eu estou pedindo para você hoje começar a viver sua vida e deixar que o passado seja o passado. E aprender com o passado. Mas nunca ficar focado naquilo que te aconteceu que você não gostou. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Se você está percebendo que o ressentimento está começando a criar raiz, não adianta você mexer no tronco, nas folhas, aparar as folhas, não. Você tem que tratar o problema pela raiz. Por que eu estou assim? Por que eu estou triste assim? Talvez você vê o sucesso dos outros e você fica ressentido, talvez alguém falou alguma coisa e você fica ressentido. Vá até a raiz, sonde o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai te dar força para você fazer isso também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, hoje entregar ao Senhor tudo aquilo que nos aconteceu no passado, situações desagradáveis, palavras, ofensas. Pai, nós queremos entregar nas suas mãos, sabendo que o Senhor pode nos compensar de alguma maneira, sabendo que o Senhor tem coisas melhores para nós, ó Deus, e sabemos também, ó Deus, que o Senhor pode fazer com que o nosso futuro seja brilhante, e que os nossos dias que ainda nos restam, podem ser melhores do que os dias que já se passaram, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor é poderoso para colocar alegria nos nossos corações. E eu vim te pedir nessa manhã que o Teu Espírito Santo aqueça os nossos corações, que o Teu Espírito Santo controle todos que estão aqui nessa manhã, para que possamos, ó Deus, ser crentes, ó Deus, maduros, ao ponto que nós não vamos ficar pensando e ressentindo, sentindo constantemente aquilo que nos aconteceu no passado. Peço que a Tua graça flua através das nossas vidas e que possamos, ó Deus, ser bênção para as outras pessoas. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar.